32. Provérbios 16, 32. Se puder passar no telão também. Gente, o pessoal fala que o notebook está cobrindo a minha cara. Então, em nome de Jesus, eu creio que ou você é abençoada com um tablet, amém? Ou Jesus vai dar condição, ou Jesus vai me dar o dom de não precisar ver esboço. Glória a Deus que eu oro por isso também. Amém. Provérbios 16, 32 diz assim: muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar as suas emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Amém. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nessa noite venha fazer o seu querer. Espírito Santo, nessa noite não sou eu, mas é o Senhor conduzindo aqui. Eu peço para que nessa noite curas já estejam sendo manifestadas neste lugar. Eu declaro, Senhor, que pessoas saiam curadas, transformadas, que vidas possam se encontrar contigo, no nome de Jesus. Amém. Gente, eu fui em Provérbios estudando essa semana, porque Provérbios é um livro maravilhoso. Provérbios, ele vai nos contar muito sobre a sabedoria. E esse versículo em específico, ele fala sobre questão de guerrear. Voltando lá, fala assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. É melhor você ter paz, é melhor você ser tranquilo do que você querer guerrear, do que você batalhar, do que você querer colocar tudo a sua força, as suas mãos. Entende que Deus, ele fala nesse versículo, ele fala: melhor você ter a paz do que você querer enfrentar uma batalha que não é sua. Melhor você simplesmente ficar tranquilo, você ficar pacífico, do que você simplesmente querer batalhar, você colocar as suas mãos, colocar a sua força em cima disso. Deus, ele não quer guerra. Deus, ele é um Deus de paz. Deus é um Deus de amor. E aí ele fala assim: mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Mais vale a gente controlar as nossas emoções, mais vale a gente controlar o nosso espírito, mais vale a gente ter autocontrole, domínio próprio sobre nós, do que simplesmente a gente chegar numa multidão e entregar nada. Então nós precisamos aprender a ter um controle. E como eu falei, Provérbios é um lindo, belo livro. Só que eu não quero hoje falar sobre sabedoria. Hoje eu quero falar sobre equilíbrio. Equilíbrio. A nossa geração tem sofrido muito com falta de equilíbrio. Falta de equilíbrio emocional, falta de equilíbrio espiritual, falta de equilíbrio financeiro, familiar. E Deus, ele me trouxe até esse versículo para estar trazendo para vocês o que é ter um equilíbrio. O equilíbrio, quem já viu aqui aqueles malabaristas que fica às vezes na rua, num circo, e eles fazem malabarismo, uns são com umas bolinhas, outros são com umas facas, outros são com aqueles negócios de fogo. Gente, eu fico agoniada vendo isso. Eu olho aquilo e falo assim: misericórdia, Jesus, tira isso da minha frente, por favor. Gente, eu sou uma pessoa que eu fico agoniada, que eu fico já imaginando que a pessoa vai se machucar. Mas ela tem domínio sobre aquilo que ela está fazendo. Ela tem um controle, ela tem uma prática, ela consegue estar equilibrando. E aquilo é maravilhoso. Só que aquela pessoa que está ali fazendo, ela não aprendeu aquilo da noite para o dia. Aquilo levou um tempo, levou um processo, levaram dias, levaram muitas práticas. A criança, quando a criança está aprendendo a andar em torno de mais ou menos quase 1 ano, que é quando a criança começa a ficar mais durinha para dar os primeiros passos, ela vai andando, só que ela vai se desequilibrando. Muitas das vezes a criança, ela vai cair para um lado. Muitas vezes a criança, ela vai se desequilibrar, mas é dia após dia. Tudo vai levar de uma prática que ela vai ter. Então aquela criança, conforme a prática, daqui uns meses, ela já está mais firme. Daqui uns anos ela começa a ter mais segurança, ela começa a andar com mais perfeição. Então entende que o processo do equilíbrio não é da noite para o dia, é um processo que vai levar uma prática até chegar à perfeição. Nós não somos perfeitos, mas nós somos aperfeiçoados pelo Espírito Santo todos os dias. E nessa noite Deus, ele fala: eu quero trazer o equilíbrio para vocês. Eu quero fazer com que vocês andem com segurança. Eu quero fazer com que vocês andem com paz. Eu quero fazer com que vocês andem sem medo. Porque hoje a gente tem medo, a gente fica receioso, a gente fica inseguro. A gente muitas das vezes fica parado e fala assim: se eu for eu vou cair. E se eu levantar talvez eu retrocedo, então eu vou ficar parado. Mas se a gente ficar parado, a gente não vai a lugar nenhum. Então isso vai de um equilíbrio.
desequilíbrio. Tem aquelas pessoas que eu acho super interessante, mas eu também não tenho coragem de fazer, que anda tipo numa corda bamba, que é aquelas cordas assim que elas até pulam, faz uns negócios doidos aí. E elas têm uma prática, e para elas é super fácil, é super tranquilo, porque elas já têm prática naquilo. Mas vamos entrar agora na questão de pessoas equilibradas e desequilibradas. Amém? Eu quero estar falando sobre a questão primeiro sobre os desequilibrados, e tem alguns exemplos que foi sendo ministrados nos meus corações. Primeiro, o que é ser alguém desequilibrado na vida? Ser alguém com falta de controle, alguém que tem as emoções totalmente abaladas. Uma pessoa desequilibrada, ela não consegue tomar decisões, porque ela toma decisões por impulso, pelo aquilo que ela está sentindo na hora, no momento, naquele estado que ela está. Então uma pessoa descontrolada é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa que ela não tem domínio próprio. Lá em Provérbios 25, 28, diz assim: como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Sem domínio próprio e sem autocontrole, nós somos sabotados por nós mesmos. Nós entramos num período de descontrole do nosso eu. A gente perde o controle, a gente perde a noção do tempo, a gente perde a noção física, tudo. Nós ficamos descontrolados, a gente entra naquele modo, eu vou surtar. Quem já falou isso na vida? Em nome de Jesus, ninguém mais vai falar, eu vou surtar nessa vida, porque ninguém vai surtar aqui. Mas a gente entra num modo que nós não entendemos o que está acontecendo. Então esse é o desequilíbrio. Nós falamos o que não queremos, nós fazemos o que não devíamos. Tudo por um impulso. Nós tomamos decisões precipitadas. Nós andamos de acordo com aquilo que nós queremos, mas não andamos de acordo com uma direção. E o primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês é sobre Sansão. Sansão era um jovem forte, um jovem que ele tinha relacionamento com Deus. Sansão, ele orava. Sansão, ele era amigo de Deus. Só que por um período na vida de Sansão, ele começou a ser desequilibrado. Júlia, como assim? Por um período na vida de Sansão, ele simplesmente parou de orar a Deus. Por um período na vida de Sansão, por ouvido talvez algo emocional dele, algo carnal dele, ele parou de buscar a Deus. Ele parou de buscar uma direção em Cristo. E naquele momento que Sansão ele para de orar, para de buscar, para de ter relacionamento com Deus, Sansão ele entra em um desequilíbrio emocional. Sansão, por conta de uma pessoa, ele simplesmente abre mão e larga de mão daquilo que Deus entregou nas mãos dele. Entende que se nós não orarmos e não buscarmos a Deus, nós vamos entrar num período de desequilíbrio espiritual. Nós vamos começar a entrar num período onde nós não vamos mais ouvir a voz de Deus, mas nós iremos ouvir a nossa voz carnal. Deus, Ele tem promessas grandes e lindas para nossas vidas, e muitas vezes nós abrimos mão por conta de um desequilíbrio, por conta de uma falha, porque a gente decidiu parar de buscar a voz de Deus, simplesmente decidimos parar de orar para buscar as nossas próprias vontades, os nossos próprios prazeres. Então Sansão por um momento ele ficou desequilibrado, e neste momento ele permitiu que uma mulher que também estava desequilibrada, desequilibrasse ele. Pessoas desequilibradas influenciam. Se Sansão estivesse com foco em Cristo, ele não teria se deixado levar por conta de uma mulher desequilibrada. Se Sansão estivesse ouvindo a voz de Deus, ele ia falar assim: afasta de mim, chega perto não, que isso, cai fora. Se fosse nos dias de hoje, mas Sansão ele se deixou levar. Então esse Sansão ele acabou passando por um momento de desequilíbrio. Segundo exemplo, é a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela também passou por um momento de desequilíbrio. Ló buscava, Ló tinha uma vida de oração. Ele orava a Deus, tinha relacionamento.
Só que não fala que a sua mulher tinha o mesmo relacionamento que ele. Não fala que a mulher de Ló buscava que nem ele. Simplesmente por conta de uma circunstância, ela abre mão do seu bem mais precioso. Ela abre mão do seu ministério que foi confiado em suas mãos. Hoje, qual que é o maior ministério que nós temos? A nossa família. Por conta de uma situação que aconteceu, por conta de um problema, ela estava desequilibrada, não estava ouvindo a voz de Deus, então ela abre mão. Pessoas desequilibradas largam de mão daquilo que foi confiado nelas. Pessoas desequilibradas largam de mão, fogem do que foi entregue nas suas mãos, seja uma promessa, seja um chamado, seja um ministério. Elas simplesmente largam de mão porque elas não aguentam a pressão. Pessoas desequilibradas não têm noção e falam assim: eu não vou aguentar, eu não vou ficar aqui. Ela estava passando por um período que ela estava desequilibrada, não estava ouvindo a voz de Deus, e a sua carne gritava: sai daí, senão você vai morrer junto. E ela: eu vou sair, senão eu vou morrer junto. Ela não confiava em Deus. A mulher de Ló, ela simplesmente abriu mão, largou da sua família, tudo porque não ouviu. Então a mulher de Ló, ela passou por essa fase do desequilíbrio. Ela largou de mão da sua família, largou de mão do seu marido. Quando nós andamos desequilibrados, ou andamos ao lado de pessoas desequilibradas, com o tempo nós vamos nos tornando igual a eles. Ló não se tornou igual a sua mulher de largar a mão de Deus, largar a sua família, por conta que Ló tinha intimidade. Entende que a razão de tudo é você ter intimidade com Deus? É você buscar a Deus de uma forma mais profunda, de uma forma mais íntegra, de uma forma mais profunda. Deus, Ele não quer relacionamentos rasos conosco, porque relacionamentos rasos só vai ficar aqui, ó. Porque quanto mais a gente busca coisas do mundo para nós vamos nos enchendo, nós vamos nos inflamando. O nosso interior vai começar a ficar inflamado. Nós vamos ficando doentes espiritualmente. Nós vamos começar a ficar doentes emocionalmente. E Jesus fala: se você tiver um relacionamento comigo um pouco mais profundo, eu consigo te dar toda essa cura. Eu consigo aliviar todo o estresse. Eu consigo te trazer a verdadeira paz. Mas a gente simplesmente quer ficar aqui, ó. Ai, Deus, bom dia, obrigada por esse dia, amém. Aí a gente acorda, já pega o celular e fica. Eu não tô com meu celular aqui, mas senão eu já mostrava. Mas a gente já acorda, fica no celular. Aí a gente gasta tempo no Instagram vendo Reels ou TikTok. E a gente, se parar para prestar atenção, a gente nem repara no que está sendo mostrado nesses vídeos, porque a gente passa tão entediado que a gente só vai passando para tentar cobrir o nosso tempo, quando na verdade a gente poderia cobrir o nosso tempo em jejum, em oração, em intimidade com Deus. O nosso tempo está sendo gasto com coisas úteis. O nosso tempo está sendo gasto com doenças carnais, com doenças mundanas do que o mundo está querendo integrar dentro de nós. Mas Deus, Ele fala: se você tiver um relacionamento comigo profundo, se você tiver um relacionamento profundo, eu trago a cura, eu trago a paz, eu trago a solução de todos os problemas, eu tiro todo o caos, eu tiro toda a distração, eu tiro tudo aquilo que tenta te atrapalhar, tudo aquilo vai te paralisar. Eu vou te trazer a cura da ansiedade, eu vou te trazer a cura da depressão, eu vou te trazer toda a cura emocional, financeira, eu vou te abençoar. Mas isso é de termos um relacionamento profundo. Relacionamento profundo com Deus não é só de uma vida de postar um devocional para falar assim, fazer que nem a academia, hoje está pago. Hoje está pago meu devocional, que legal. Deus vai falar assim: que legal, você simplesmente postou, mas você não teve nenhuma conversa comigo, você nem se abriu comigo, você não quis nem saber com o que eu tenho para te falar, para te mostrar. Você simplesmente chega, chora, reclama, murmura, procura um, procura outro, mas você não me procura quando eu estou aqui do seu lado. Entende que Deus, Ele quer algo profundo conosco. Ele quer algo profundo. Glória a Deus. E voltando, nós temos exemplos de Pedro. Pedro era aquele cara sanguíneo, que tinha sangue nos olhos.
É muito engraçado porque eu gosto muito de Pedro, porque ao mesmo tempo que ele tinha essa agitação, ele tinha esse momento de tipo estresse aqui e ali, ele simplesmente mostrava o seu amor intensamente por Cristo. Porém Pedro, ele andou 3 anos com Jesus. Fala assim, 3 anos. E durante 3 anos que Pedro andou com Jesus, ele andava com a sua espada. Ele andava armado. E aí quando veio o servo do sumo sacerdote prender a Jesus para que cumprisse o chamado, para que cumprisse a promessa, ele tira a espada e ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E você fala, meu Deus, por que Pedro fez isso? Pedro queria apenas simplesmente proteger a Jesus. Ele ia atrapalhar o plano de Deus para trazer a salvação para todos nós. Ele não entendeu. Pedro, ele caminhou 3 anos com Jesus, mas ele não teve o equilíbrio emocional de saber, está cumprindo o propósito. O que ele fez? Não, você não vai levar ele. E corta. Quantas vezes a gente anda com as nossas ferramentas do velho homem? De Pedro foi uma espada, mas quais são as nossas ferramentas do velho homem que nós carregamos? Às vezes andando 5 anos com Cristo, andando 10 anos, 20 anos. Talvez você tenha uma língua muito grande e fere pessoas que estão à sua volta e você nem percebe. Isso é uma ferramenta sua do velho homem. Talvez você tenha atitudes que machucam quem está do seu lado. Isso são atitudes que machucam, que ferem, são ferramentas que vai ferir quem está ao seu lado. Então entende que quando nós estamos desequilibrados, nós voltamos para o velho homem, e nós voltamos com atitudes, nós voltamos a tomar atitudes que não nos provém mais, que não nos pertencem mais. Nós tiramos ferramentas e usamos coisas que não dependem mais de nós. Então Pedro, ele cortou porque ele teve um período de desequilíbrio com Jesus. Pedro, ele não conversou com Jesus. Pedro não ouviu a Jesus. Porque se ele tivesse ouvido, realmente dado ouvidos a todos os ensinamentos e todas as falas que Jesus tinha falado para ele durante toda essa caminhada, ele ia entender e falar assim, não, é o propósito se cumprindo. Mas Pedro estava desequilibrado. Ou então quando Pedro nega Jesus 3 vezes. Pessoas desequilibradas não assumem responsabilidades. Pessoas desequilibradas sempre tentam encontrar algum culpado. Pessoas desequilibradas vai meter o louco falando, quê? Eu? Jamais. Não. Eu tenho certeza que era eu lá. Eu não caminhava com ele. Eu nem conheço ele. Eu não falo com ela. Que isso? Então, pessoas desequilibradas tentam sempre se passar por cima de alguém. Pessoas desequilibradas sempre tentam sair da situação e sair como leve, como tudo ok, como está tudo bem. Mas Deus fala que não é isso. Deus nessa noite Ele está quebrando todo o desequilíbrio para trazer ordem no nosso coração, para trazer uma ordem na nossa vida, trazer uma ordem sobre o nosso lar. E como saber se eu sou uma pessoa desequilibrada ou como saber se eu sou equilibrado? Quando eu passo pela situação. Quem já passou por situações que te afligiram? Situações que te deixaram mal? Situações que te derrubaram? E como foi a sua atitude perante essa situação? Talvez hoje você olhe para trás e fala, faria diferente. Tomaria uma atitude diferente. Faria algo diferente, mas eu não agiria da mesma forma que eu agia ali no passado. Então, como saber se eu estou equilibrado ou não? Quando eu passo pela situação, quando eu realmente vivencio aquilo que está acontecendo, o meu comportamento diante das circunstâncias vão dizer se eu estou equilibrado ou não, se eu perdi o controle da minha vida ou não, se eu confio plenamente em Deus ou não. O que faz uma pessoa que tem equilíbrio e perde o seu equilíbrio? Agora na parte, tem alguém que é da área da saúde aqui? Tem 2 pessoas. E quem que é da área da saúde vai saber. Quando alguém fala assim, nossa, eu tô meio tonto, tô caindo, não tô conseguindo andar. Eu não sei que tipo de exame vocês pedem, mas para saber se a pessoa tem labirintite, é algum tipo de exame específico? É qual, normalmente? Radiometria.
Gente, glória a Deus. Audiometria. Por quê? Porque a labirintite é um problema que causa no labirinto. E o que é o labirinto? Audição. Repete, audição. É um problema na sua audição, porque quando a pessoa simplesmente ela para de ouvir, ela perde o equilíbrio. Não, vocês não pegaram isso comigo. Quando a pessoa para de ouvir, ela perde o equilíbrio. Entende? Porque muitas das vezes nós perdemos o nosso equilíbrio porque nós paramos de ouvir a voz de Deus. E aí a gente começa a andar cambaleando, a gente começa a andar quase caindo. E Jesus fala, ouve a minha voz, eu estou aqui. E a gente simplesmente fecha os nossos ouvidos. E a gente fala, Deus, cadê você? E Ele fala, eu estou aqui. E a gente tampa os nossos ouvidos para Ele. Então nessa noite, abre o seu ouvido para Deus. Volte a ouvir a Ele. Volte a ouvir o que Ele tem para dizer para você. Para de andar desequilibrado. Para com essa labirintite espiritual. Vou chamar isso de labirintite espiritual agora. Então, quando nós paramos de ouvir a Deus, nós podemos nos tornar desequilibrados. Entende como isso é algo grande? Entende como isso é algo poderoso que você fala assim, mas isso não é nada. Então o desequilíbrio espiritual é falta de ouvir a Deus. A fé vem por ouvir a palavra. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós entramos num caminho certo, nós entramos numa direção correta, onde nós não olhamos para a esquerda, não olhamos para a direita, nós olhamos apenas para o alvo, que é Cristo. Nós olhamos apenas para o alvo, que é Cristo, e fala, eu não vou tirar meus olhos de Cristo, eu não vou olhar para a esquerda, direita não vai me atrapalhar, na frente não vai me tirar o foco, porque eu estou apenas olhando para Cristo. Buracos que tem na frente não vão me fazer cair. Pedras eu não vou mais tropeçar, porque o meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. Glória a Deus. Mas na palavra nós vamos encontrar também aqueles que foram equilibrados. Fala, equilibrados. Pessoas equilibradas. E a gente vê o tempo todo, mas a pessoa que mais foi, acho que equilibrada na vida, na Bíblia, foi Jesus. Ai, o nosso amado Jesus, esse sim. Lá em Provérbios 3, 21 até o 24, diz assim, meu filho, que estas coisas não te afastem dos olhos, guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma. Vida para a sua alma. Segura um pouquinho aqui. Entende que a sabedoria e o discernimento vai ser vida para a nossa alma? Eu lendo isso, eu tive um entendimento que o que seria vida para a nossa alma? Seria como se fosse um recomeço. Seria uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova esperança, talvez novos sonhos. Então é como se no momento que nós buscamos a Deus para ter a sabedoria e entender o verdadeiro discernimento, nós recebemos um novo recomeço por Cristo. E mais para frente diz assim, e enfeite para o seu pescoço. Enfeite para o seu pescoço seria algo talvez de trazer uma beleza, mas não uma beleza para ser mostrada, mas como uma admiração. O diferente chama a atenção. Eu cresci ouvindo isso, o diferente chama a atenção, só que hoje nós entendemos que nós não somos iguais a este mundo, nós somos diferentes. Neste momento Deus Ele coloca como se fosse um cordão em vocês para trazer uma diferença, trazer um embelezamento que talvez vidas não tenham um sorriso, não tenham uma alegria igual a de vocês. E fala, ei, eu quero ser esse diferente. Então Ele traz um enfeite para o nosso pescoço. E voltando no versículo fala, então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Jesus estará conosco o tempo todo. O que acontece quando nós estamos desequilibrados? Nós sentimos insegurança. Nós sentimos muita insegurança a ponto de ter medo de tudo. Nós começamos a ter talvez crises de pânico. Nós começamos a ter crises internas com o nosso eu. E a gente começa a talvez surtar, pirar e tentar entender o que está acontecendo. E nem nós sabemos o que acontece, mas nós temos medo. E Deus fala assim nessa noite, eu estou trazendo segurança
segurança para vocês. Eu estou trazendo um caminho seguro, onde o medo não vai mais habitar dentro de vocês, onde a insegurança não vai habitar dentro de vocês. E essa é a melhor parte. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. O seu sono será tranquilo. Qual que é a pior parte quando nós temos alguma crise? Seja uma crise interna, seja uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, independente do que for, nós não conseguimos dormir. Nós deitamos na cama, sentimos o nosso corpo pesado, mas viramos de um lado, viramos de outro, mas passamos a noite inteira em claro. Nós não descansamos. Aí acontece que vem um outro dia, a gente tem que fazer as nossas obrigações e nós continuamos mais cansados ainda, porque estamos carregando um fardo do dia anterior. E Deus, Ele fala: eu quero trazer alívio para a alma de vocês, para que vocês possam se deitar essa noite, chegando na casa de vocês e ter um sono tranquilo. Um sono tranquilo. Essa questão de ter um sono tranquilo, de você realmente adormecer, é muito real. Eu vou contar algo aqui um pouco engraçado. Mas na semana passada, eu precisei fazer uma endoscopia. E todo mundo, foi perguntando para todo mundo o que tinha que fazer. As pessoas pegavam e falavam assim: você vai tomar um anestésico, não é anestesia, um sedativo, e você vai apagar, que você não vai lembrar de nada. Não vai sentir dor nenhuma, vai ficar tudo zerado, tudo bem. Eu, nossa, que legal, né? Só que dentro de mim, estava preocupado, porque foi algo que eu nunca fiz. Eles vão enfiar um cano na minha garganta? É sério isso? E eu fiquei assim, mas como que vai ser? Aí eu já comecei com as minhas perguntas para a enfermeira. Mas e se eu acordar no meio do procedimento? Não, você vai ficar adormecida, você vai ficar bem. E não tem perigo? Eu já estava preocupada, eu não estava descansando, eu não estava confiando naqueles médicos e enfermeiros que eram capacitados para isso. Eles eram capacitados para isso. E aí eu lembro que ela me deu a primeiro sedativo e ela falou assim: fecha os olhos e você vai dormir. Eu falei: tá bom, né? Aí eu senti meu corpo inteiro relaxando, mas meu olho estava assim, ó. Passou acho que nem um minuto, ela voltou lá na sala, você não dormiu? Eu falei: não tô com sono. Aí vai ela e dá outro sedativo. Aí eu lembro que eu me recordo que ela falou: vira para um lado. Eu virei para um lado. E aí eu já não, acredito que nesse momento eu dei um apagão. Mas eu lembro que eu abri o olho, tinha 4 enfermeiros, estavam cano na minha boca, e eu comecei a ficar agitada. E ela só assim: calma, tá acabando, tá acabando. E eu senti o negócio doendo e as lágrimas escorrendo, e eu falei assim: eu só quero ir pra minha casa. Gente, foi horrível, uma experiência horrível. Mas por que foi horrível? Porque eu não descansei. Eu não confiei em quem estava capacitado para fazer aquilo. Entende que talvez uma ansiedade sobre a nossa vida vai tirar o nosso descanso. Aquilo que o momento que é para nós repousarmos, nós não vamos conseguir. E Deus, Ele fala nessa noite: coloca toda a sua preocupação em mim. Coloca todos os seus problemas em mim. Apenas descanse. Deus, Ele falou fortemente no meu coração essa semana: eu quero que você descansa, eu quero que você desacelere, eu quero que você comece a ir com calma, apenas confie e coloque as coisas tudo na minha mão, que eu cuido. E Deus, mas tem isso, tem aquilo. Eu cuido, apenas descanse. E Deus começou a falar assim: apenas descanse. E aí é um momento que a gente vai entrando numa guerra interior, porque a gente fala assim: meu Deus, e agora? Mas aí a gente vai entrar sobre pessoas equilibradas. Como eu falei, nós temos Jesus. Pessoas equilibradas são pessoas que mantêm a calma. Pessoas equilibradas conseguem controlar as suas emoções, conseguem ter um relacionamento com Deus diariamente. O equilibrado é aquele que não decide por uma emoção, mas ele faz tudo por uma direção. Ele não vai até qualquer pessoa pedir conselhos, ele vai até os sábios, aqueles que têm experiência, aqueles que têm autoridade, é aquele que tem domínio próprio. O equilibrado consegue se deitar em sua cama e descansar, sem preocupação, sem ansiedade, sem nada, sem insegurança, sem medo. Ele ouve a voz de Deus, ele assume as suas responsabilidades, ele é constante. Ele é constante. Então, o primeiro exemplo que me veio foi Jesus.
Júlia, por que Jesus? Jesus foi o homem mais equilibrado possível. Jesus, quando ele estava no jardim do Getsemane, ele orava ao Pai. E eu acredito que talvez uma dor no coração, e ele orava assim ao Pai: Pai, se for possível, afasta-te de mim este cálice, mas que seja feita a sua vontade. Jesus, ele foi totalmente equilibrado nesse ponto, porque ele falou assim: Deus, não é o meu querer, mas é o seu. Então eu aceito a sua vontade, eu aceito aquilo que você tem para minha vida. Eu não vou retrucar, eu não vou insistir, eu vou apenas obedecer. Então a obediência é um princípio do equilíbrio. A obediência é um princípio para que nós possamos ter mais equilíbrio, uma vida com Deus, ter um descanso. Então Jesus, ele foi primeiramente orar ao Pai, ele ouviu a voz de Deus, e o Pai, ele simplesmente pegou: filho, faz parte do propósito. E Jesus, ele num momento, ele retrucou. Entende que o equilibrado, ele não bate boca com seus pais. O equilibrado não arruma briga por qualquer coisa. O equilibrado, ele traz uma honra àqueles que são maiores que ele. Jesus, ele trazia honra para Deus o tempo todo. E um outro exemplo que nós temos de alguém equilibrado é José. José era um jovem, não sei quantos anos José tinha, mas eu vou chutar aí na nossa faixa etária, uns 20 anos talvez nessa época. José, ele foi trabalhar até a casa de Potifar, e a mulher de Potifar olhou para José e falou assim: nossa, esse aí é bonitinho, hein? E aí José, quando a mulher de Potifar vai tentar agarrar José fez o quê? Eu vou correr. Quê? Eu ficar aqui? Nada. Ele fugiu. E talvez nos dias de hoje, um homem fugir de uma mulher, o pessoal vai olhar e falar assim: ih, tá estranho isso aí, hein? O pessoal de hoje em dia vai olhar e falar assim: que isso, homem? Vira homem. Olha a mulher aí querendo você e você fugindo dela. Isso é o que os dias de hoje traz. Mas José, ele fugiu. José, ele reconhecia a fraqueza que ele tinha. José era homem, era um jovem, e ele sabia que aquilo poderia ser uma responsabilidade muito grande. Então José fugiu. O equilíbrio não se trata de uma questão de você estar à frente da sua fraqueza e daquilo que te atenta, e você simplesmente falar assim: eu aguento, isso está tudo certo. Não, porque qualquer momento o seu velho homem pode gritar e você decair. José, então, ele fugiu. Então nessa noite eu falo: fuja das tentações, fuja do pecado. José, ele saiu correndo. José, ele era fiel ao seu Senhor. Ele falou assim: eu não vou deixar com que nada me faça cair em pecado. Talvez a minha carne gritava porque eu queria, mas eu não vou me relacionar com aquela mulher, eu não vou me relacionar com qualquer um, porque isso não é certo. A carne dele queria. Então ele fez o quê? Ele fugiu. Fuja da tentação, fuja do pecado. Isso vai mostrar que você é equilibrado, que aquilo você talvez pode te atentar, mas você fala: eu não quero, eu não quero. Então José, ele fugiu, ele ouviu a voz de Deus. José, ele buscava a Deus diariamente, ele tinha intimidade. E um último exemplo, Jó. Jó, ele perdeu tudo. Jó, ele perdeu a sua família, mas ele não teve um desequilíbrio emocional. Jó, ele foi caluniado pelos seus amigos, mas ele não deixou a Deus. Jó teve um momento que a sua estabilidade financeira decaiu totalmente, e aquilo não afastou ele de Deus. Então talvez Jó, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a Deus. Ele não perdeu o autocontrole. Jó, ele não perdeu um equilíbrio emocional que ele tinha. Jó se manteve. Por quê? Porque ele orava a Deus constantemente. Ele passava pelas circunstâncias, pelas situações, em todo o tempo fala que Jó adorava. Jó simplesmente agradecia a Deus. Ele falava: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, ele estava numa intimidade tão grande com Deus, ele estava num relacionamento tão lindo com Deus, que ele simplesmente falou assim: eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o Espírito Santo. Eu posso perder tudo, mas eu não posso perder Deus na minha vida. Então o equilibrado não permite com que pessoas tirem você do foco.
O equilibrado não dá ouvido para outras pessoas, ele dá ouvidos apenas para Deus, somente para Deus. Entende que a gente precisa começar a silenciar as vozes do mundo? Vozes alheias que passam por nós. Nós precisamos começar a ouvir mais a Deus. E como nós vamos ouvir mais a Deus? Entrando no secreto com Ele. Nós precisamos colocar a vida de intimidade com Deus em prática. Lembra no início que eu falei sobre o malabarista? Ele faz aquele malabarismo tudo louco, tudo um negócio meio doido, mas ele não conseguiu do dia da noite, foi uma prática diariamente. Nós temos uma intimidade com Deus e sermos equilibrados é uma prática diariamente com Deus. É todo dia você acordar e falar assim, ó, celular, você vai ficar de canto. Se for preciso, desinstala TikTok. Se for preciso, desinstala Instagram. Só para aquilo não tomar o seu tempo com Deus. Só para aquilo não te afastar dEle. Então aquele malabarista, ele precisou de prática, ele precisou de treino, dia após dia, tudo foi um processo, precisou de tempo. 2 Timóteo 1,7 diz, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Domínio próprio é um fruto do Espírito, então nós precisamos ter mais tempo com Deus. Nós precisamos parar de ouvir as vozes lá fora. Nós precisamos entender o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos orar mais, nós precisamos jejuar mais, nós precisamos buscar mais. Não é só um devocionalzinho para a gente postar. Não é isso que Ele quer um relacionamento profundo. Você quer ser equilibrado emocionalmente? Então tenha um relacionamento profundo com Deus. Você quer ser equilibrado espiritualmente? Tenha intimidade com Deus diariamente, dia após dia, dia após dia. O que a geração de hoje mais enfrenta hoje é o desequilíbrio emocional e espiritual. Se o pessoal do louvor quiser já subir. Então a geração de hoje enfrenta um desequilíbrio emocional. Mas no nome de Jesus, hoje vocês todos vão quebrar isso. Hoje vocês vão quebrar qualquer desequilíbrio que tentou vir sobre a vida de vocês. Vocês vão quebrar tudo aquilo que tentou atrapalhar a vida de vocês. Porque o nosso emocional mexe com todas as áreas da nossa vida. Se o nosso emocional está abalado, a nossa vida com Deus vai estar abalada. A nossa vida familiar estará abalada. O nosso trabalho estará abalado. Mas quando nós estamos bem com o nosso emocional, tudo flui, tudo parece que está lindo, flores, belo. Mas Deus, Ele fala, se você quer estar emocionalmente bem, precisa ter um relacionamento comigo profundo. Tudo algo profundo. As pessoas hoje em dia, o mundo, ele tenta colocar padrões dentro de nós. E esses padrões nos adoecem. Padrões de quê? De como nós devemos nos vestir, de como nós devemos nos andar, de como nós devemos seguir a nossa religião, de como nós devemos ser. O mundo tenta colocar, enfiar dentro de nós padrões. Mas Deus diz lá em Romanos 12:2, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas sejam renovados pela transformação, para que vocês vivam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que eu chego a ser uma pessoa equilibrada, Júlia? Primeiro, tenha um autoconhecimento. Quem eu sou? Quem eu sou? Ah, o mundo fala que eu sou isso, aquilo. Não, quem você é? Deus, Ele fala o que você é na palavra dEle. Você é filho amado, você é filho escolhido, você é aquele que Ele chamou. Então entenda quem você é através de quem Deus é. Você só vai se conhecer quando você conhecer a Deus, porque nós somos imagem e semelhança de Cristo, entende? Se nós não conhecemos a Deus, nós não vamos ter autoconhecimento de nós. Então nós precisamos ter um autoconhecimento. Segundo, relacionamento e intimidade com Deus diariamente. Irmãos, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, nem todo dia a gente acorda com disposição, nem todo dia a gente acorda bem, nem todo dia a gente está alegre para fazer, mas force pelo menos um pouco todos os dias. Pensa que é aquela semente que você está plantando, você colocou na terra, mas diariamente você tem que regar ela com água, todos os dias. E terceiro, ser cheio do Espírito Santo. Como que eu sou cheia do Espírito Santo? Eu orando, eu jejuando, eu buscando o coração de Deus, conhecer o coração de Deus. Nós precisamos nos tornar e ser diferentes nessa noite. Deus te chamou para ser diferente, mas Ele te chamou também para hoje, nessa noite, para quebrar qualquer vínculo que o mundo tentou colocar em sua vida, qualquer padrão que o mundo tentou colocar sobre você. Se levanta nessa noite. Eu quero chamar aqui na frente aqueles que passou por um desequilíbrio emocional.
e hoje fala: Júlia, eu quero um novo recomeço na sua vida. Vem aqui que Deus ele vai te dar um novo começo. Eu quero orar por aqueles que talvez falem assim: minha vida com Deus está totalmente abalada e hoje eu quero um novo recomeço. Vem aqui que Deus ele vai te trazer um novo recomeço. Júlia, eu perdi a minha estabilidade financeira, parece que tudo acabou. Deus ele vai te mostrar que ele tem novos sonhos e projetos para sua vida, que tudo não foi destruído. Júlia, parece que a minha família está sendo destruída. Não está sendo destruída, porque Deus nessa noite, neste momento, ele está entrando no seu lar e ele está trazendo comunhão, ele está reunindo, trazendo restauração sobre o seu lar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu declaro sobre essas vidas o teu amor. Espírito Santo, eu declaro que o Senhor vem estar vindo como um vento impetuoso e venha consumi-lo, cada um deles com o teu amor. Jesus, que eles não sejam iguais a este mundo. Quebra em nome de Jesus todas as doenças mentais que tentam vir afligi-los, doenças físicas que tentam, Senhor, atingi-los. Em nome de Jesus, nessa noite eles possam sair restaurados pela sua glória, no nome de Jesus.